Oi, Amélia. Oi, tudo bom, Denise? Tudo ótimo, Amélia. E você? Também, tudo bem, graças a Deus. Pois é, o A pessoal gente já está aqui, chegando ó, aí, né? aguardando a sua presença, porque esse assunto de hoje, né? Esse conteúdo aí é ouro puro, Nossa, né? uhum, É verdade. uhum. Ô, Tá Denise, certo. Eu que agradeço também bastante a oportunidade né, desse convite que você está fazendo, aí, essa oportunidade para todo mundo, né? Eu acho que isso é um bom, assim, uma alavanca, né? Para a gente poder não só se desinibir, mas também divulgar, né, o seu trabalho, enfim, né, o que cada um especialista aí pode contribuir aí, né, para assim, né, divulgar e daí todo mundo fica sabendo e aí aumenta a rede de exatamente, network, né? é verdade. Então é isso. Aham, Mas você tá já faz certo. as suas lives, né, Denise? Acabei de fazer uma agora. Ah, é? Das 7 às 8 eu fiquei falando sobre o que é alienação parental e um pouco do que não é, né? Porque tem muito uso inadequado da lei da alienação parental, né? Eu acabei uma agora e eu fui tomar um café e estava aqui aguardando para entrar de novo agora com você. Mas é Legal, isso. Né? E legal. tenho as lives sobre os filmes, né? Todas as quintas-feiras, às 18 horas, hora de Brasília, aqui, né? Igual de São Paulo. Eu Aí eu me comento. lembro que você Aham. falou mesmo que fazia, parece que 2 vezes por semana, né? As suas É, uma, lives. é, uma sobre alienação parental, guarda compartilhada, essas coisas, né? De orientação, né? Para evitar Aham. essas confusões, né? Esses mal entendidos que estão acontecendo. E a outra é sempre sobre filmes, que tratam Ah, de questões de família. legal, Então, Denise. Muito bom. aham, E a tá gente certo. realmente tem que estar, né? Então, Tá. inclusive essas lives, quando eu Uhum, convido aí meus alunos, enfim, é justamente o que você falou, né? A gente tem que uhum, estar nas redes, tem que estar falando, né? As pessoas uhum. vão ouvindo, vão observando, vão É, entendendo, sim, sim, é isso mesmo. né? Então, eu vou falar um pouquinho fazer uma apresentação pessoal aqui para quem não me conhece e depois a gente Isso, entra no assunto propriamente dito, né? tá, beleza. É, eu sou psicóloga clínica, né? Comecei a minha formação básica foi em psicologia mesmo, né? Depois mais tarde eu fiz a graduação em direito, mas eu não tenho OAB, né? Até cheguei a fazer o exame da ordem, mas depois eu não quis me inscrever não, né? Mas valeu para essa área da psicologia jurídica que foi aonde me desenvolveu aí também, né? Eu sou coordenadora da pós-graduação em psicologia jurídica aqui na Unisa, né? Eu sou de São Paulo, capital, né? E já estive aí em Porto Velho muitas vezes aí, fiquei anos indo, né? A convite do professor Zeno, né? Que ele é o coordenador de uma pós-graduação aí em psicologia jurídica. E eu cheguei a ir durante 6 anos. Eu ia de 2 a 3 vezes por ano, porque a gente dá um módulo, né? Que era um fim de semana, uma sexta-feira à noite, o sábado, o dia todo, né? Então eu viajava na sexta-feira de manhã, saía de Congonhas, né? Chegava aí em Porto Velho e só o tempo de jantar e já pegar a aula e vai direto e sábado o dia todo e voltava para São Paulo no domingo de manhã. Eu cheguei aí três vezes por ano, durante 6 anos, de 2011 até 2017. Em 2017 eu cheguei 4 vezes, porque tem esses 3 módulos, e ainda voltei mais uma vez para dar o curso de capacitação para os psicólogos e assistentes sociais do Tribunal de Rondônia, né? Legal, Justamente por indicação dele, né? Ele falando do meu nome e eu acabei voltando aí.
Eu tenho mestrado em Ciências Humanas pela Unisa, eu sou especialista em Psicopedagogia e Libras, e eu tenho uma MBA em Gestão do Ensino Superior, justamente para me qualificar como coordenadora da pós, né? Atuo como assistente técnica, justamente porque os professores, eu era a única psicóloga da turma do direito, né? Embora eu tivesse gente já com outras formações, né? Mas eu era a única psicóloga. E aí os professores, que são advogados, eles começaram a me chamar e falar assim, olha, o meu cliente está precisando de um assistente técnico. E aí era cliente do escritório deles, cliente particular, não era o que a gente atendia no estágio, núcleo de prática jurídica, não. Era o que a gente era cliente deles, que pagava, que tinha toda aquela formalidade, né? Aí, e na época, quando eu comecei, não se falava de assistente técnico, não na prática, ele era uma figura do CPC só estava no papel. Na época a gente tinha o Código de Ética, era a Resolução 2 de 87, ele tinha 4 artigos que só falavam do perito, do 17 ao 20, quando falava do psicólogo que atua com a justiça, só falava de perito, não falava de assistente técnico. Então, eu não tinha nem por onde começar, você entendeu? Assim, na prática, eu não tinha um curso, eu não tinha outra pessoa em quem me inspirar para poder fazer, entendeu? Então, eu tive que pegar muito CPC e um pouco do Código de Ética e vamos lá, né? Fazer o que dá para fazer. Mas é que também eu tive uma orientação muito boa das próprias psicólogas dos fóruns aonde eu ia, né? Fórum de Jabaquara, Fórum João Mendes, né? Então, tinha as psicólogas que são de referência até hoje, né? E que foram tendo paciência comigo, foram me explicando, foram me orientando sobre o trabalho e tal. E aí eu fui estruturando o trabalho que eu tenho até hoje, tá? Então, bem assim, né? Foi bem na prática, né? Hoje eu dou curso mas eu não tive o curso, eu tive a prática. Então, quando eu falo de vivência mesmo, né? Eu sou membro colaboradora de 3 OABs aqui em São Paulo, né? Então, eu faço parte de comissões, porque tem os membros, que são os advogados, e tem os colaboradores, que participam das reuniões normalmente, né? Tem os trabalhos normalmente, e aí são os profissionais de outras áreas, né? E eu sou a única psicóloga também circulando em 3 OABs, né? Jabaquara e Santana, né? Tem os livros publicados, né? E estou aí também nas redes, com blog, com Instagram, e vamos nós, né? Tem que ser assim. Hoje eu vi os seus livros, você publicou aí no Facebook, né? Eu publico sempre, porque é a divulgação, né? Para dizer, olha, está à venda na editora, né? Eu vi hoje a publicação, né? Achei assim até interessante, né? Porque olhando assim pela capa do livro, né, Denise, parece que é muita prática que tem ali, vivência mesmo, né? Muita pesquisa. Eu estou assim o tempo todo, né? Por isso que também eu vim fazer o curso aqui com você, para me reciclar também, né? Porque também a gente fica um bom tempo sem atuar na área de avaliação psicológica, porque às vezes assim, o problema do assistente técnico é que ele não tem acesso a todo mundo, né? Então, às vezes não tem acesso, por exemplo, às crianças, aos filhos dos meus clientes, né? Então, às vezes eu não tenho, eu tenho que me ater ao que o laudo disser, né? O laudo do perito, né? Então, a gente acaba deixando de lado um pouco essa questão da avaliação psicológica, mas está me fazendo falta, porque estão me aparecendo casos aí que são desafiadores, que nem aqueles que eu comentei aí no e-mail, né? O caso dos gêmeos lá e o caso
da avaliação lá para saber se os filhos mentiram na época ou se estão mentindo agora. E eu estou vendo que eu estou precisando mesmo, né, me reciclar nessa questão da avaliação psicológica, porque vai ter que ser eu, né? O grande ponto de interrogação ficou comigo nesse caso, né? Então, eu tenho que ter os parâmetros certinhos aí para poder dar uma boa resposta, né, para essa demanda. Enfim, é isso daí. As coisas começaram a acontecer, os clientes começaram a gostar do meu trabalho, na época os advogados também. Então, um foi me indicando para o outro e a coisa foi indo, né? E tá aí, eu tenho, né, vínculos de amizade, vínculos profissionais até hoje. É coisa de muitos anos. É assim. É bacana. Não, mas também, né? Quanto tempo que você já está aí na área, né? Praticamente você foi uma pioneira aí, né? Eu acredito que sim, porque os primeiros casos foram justamente entre 98 e 99 que começaram a aparecer esses casos assim. E começou com essas disputas de guarda, né? Principalmente esses pais, homens, né? Que chegam falando, olha, eu não estou conseguindo ter acesso aos meus filhos, às vezes tem sentença regulamentada, mas a mãe não deixa, a mãe nunca está em casa, né? E em casos extremos começou a ter esse tipo de acusação de abuso sexual, né? Porque assim, lógico que sem desmerecer os casos em que realmente você tenha né, uma violência sexual real, né? Pais ou mães, né? Porque o abuso sexual também pode ser praticado por mulheres, pelas mães, enfim, né? Pelo feminino, mas que tenha, né, algum tipo de comportamento inadequado em relação à criança. Mas a gente começou a observar justamente isso, uma onda de acusações de abuso para impedir a aplicação da lei da guarda compartilhada, né? Na época, a gente não tinha... eu não participei diretamente desse processo da aprovação, né, da tramitação no Congresso da lei da guarda compartilhada. Teve gente que já estava mais engajado nisso, tinha ONGs de pais separados, que já estavam mais envolvidos nessa batalha, né, naquele processo de tramitação no Congresso, para ser aprovada a lei da guarda compartilhada. Né? E a lei da guarda compartilhada é isso, é regulamentar a corresponsabilização de ambos os pais nos cuidados, na educação dos filhos, tá? Isso mesmo separados. Então, aquele pai ou aquela mãe não deixam de cuidar, de ser responsabilizado, de tomar as decisões em relação aos filhos, ou menores de idade, ou, né, até que completem a maioridade, ou então, nesses casos excepcionais, de filhos que não têm possibilidade de ter uma autonomia, né? Às vezes alguma doença, alguma deficiência, que os impeça, né, de ter aquela vida civil autônoma, né? E que ainda dependam da tutela dos pais, né? Então, estes pais continuariam corresponsáveis, certo? Só que a lei que veio, ela tinha um problema sério, que era aquele problema de dizer que a guarda compartilhada seria aplicável sempre que possível. E ela foi aprovada em 2008. E justamente, ela queria que a lei da guarda compartilhada queria propor que esses pais continuem sendo corresponsáveis. Só que nas situações de um litígio pesado aí, né, extremamente conflituoso, enfim, aquele que não quer mais que odeia o outro e não quer mais que o outro tenha contato e quer que o filho continue sendo o parceiro, né, e passe a odiar o outro também, então começa a fazer a cabeça,
dessa criança para começar a rejeitar aquele outro pai ou mãe também, certo? Então, qual que era a manobra? Tornar a guarda compartilhada não possível, né? Então, vamos dizer, sempre que possível, não vamos fazer o sempre que possível, certo? Então, muito litígio, né? Muita acusação. Quando saiu a lei aprovada, em 2008, que a gente começou, os advogados, os clientes também começaram a pedir, então já que é lei, vamos fazer aprovar, e vamos cumprir. De repente apareceu, nós começamos a ter esse movimento reverso, né, para dizer, olha, os juízes negando a guarda compartilhada, dizendo que não era possível, porque o senhor abusou sexualmente do seu filho. E aí todo mundo parou. E aí começa um, começa outro. Aí começou a haver uma demanda, né, desse jeito, assim. Aí, não, pera, vamos parar. Aí a gente teve que correr, aí eu estava mais engajada nisso também, para aprovar a lei da alienação parental, que é de 2010, e que tem como uma ali dos incisos, né, do artigo 2º, que fala, são atos de alienação parental. E aí tem lá o elencado, né, alguns comportamentos que são exemplificativos, que depende muito da situação, do contexto real, né, daquela família, mas, pelo menos assim, uma coisa genérica, né? Então, para dizer, olha, uma das coisas é fazer falsa acusação contra genitor ou contra quem quer que seja, né? Contra avós, eu tenho um caso que a criança acusou não o pai, mas a nova esposa do pai, de agressão, né? De dizer, nossa, ela pegava queria escovar meus dentes até sangrar a gengiva e me batia se eu não escovasse direito. Então, nem é com o pai, mas é com a esposa, porque sabe que é uma forma de atingi-lo, né? Porque ele ama essa nova esposa, né? Então, é uma alienação parental indireta, né? Então, era isso daí, a gente teve que correr e fazer aprovar. Mas, mesmo assim, a gente está tendo ainda dificuldades de fazer aplicar essa lei da alienação parental, né? Na prática, né? Porque ela virou, assim, o pessoal começou a dizer, tá vendo? Ela está protegendo os abusadores sexuais reais, certo? E aí fica bem mais difícil, inclusive, para os psicólogos, eu estou falando dos peritos, né, poderem avaliar isso, né? Eles não têm parâmetro mesmo para avaliar se é um caso de alienação parental ou não. Eu falo isso porque duas coisas. Primeiro, porque muita gente confunde a alienação parental com a síndrome. A alienação parental são os atos de obstrução de contato e que, assim, tem a intenção de fazer a criança passar a rejeitar aquele outro genitor alvo. Isso, isso é alienação parental. Isso é um ato. Se eu fizer, certo? Então, se eu falar mal, se eu impedir qualquer forma de contato, se eu não deixar a criança falar com o outro, né? Se eu não informar das festas, da reunião escolar, de viagens, se eu fizer falsa acusação de abuso, isso é um ato. Agora, se esta criança, se esse adolescente vai ou não assimilar isso, aí é a síndrome. Certo? Se ele começar a repetir o que eu estou falando, se ele começar a seguir tudo que né, só porque eu estou falando, porque a pessoa significativa na vida da criança é pai ou a mãe, né?
Então, é muito forte o que se fala para a criança, certo? Então, eles, principalmente criança pequena, tem a tendência a assimilar isso. Então, começa a dizer, meu pai não presta, minha mãe não presta, aí pronto, já está entrando na síndrome. Só que tem casos em que este genitor, tá, ele tenta fazer os atos, né, tenta praticar os atos de alienação parental, mas a criança continua gostando do outro, certo? Então, só que aí chega na mão de um psicólogo perito, né, que não tem essa vivência, essa percepção, essa sensibilidade, começa a dizer, não está acontecendo alienação parental porque a criança continua gostando do outro genitor. Peraí, pausa. Só que a criança está gostando do outro genitor, quer dizer que não está acontecendo a síndrome, mas os atos estão acontecendo. Às vezes por conta que está provado, por exemplo, numa gravação, num vídeo que ele junta a processo, mas que o perito não vê, porque só quer estar ali só fazendo a entrevista, certo? Então, só o que tiver ali na frente dele. Só que tem os documentos, tem às vezes e-mails, tem troca de mensagem, print de tela, de várias tentativas que o genitor tentou ligar para o filho e não conseguiu, ali, chamada perdida, não sei o quê, né? E não conseguiu. Eu tive um cliente que era comandante de voo, trabalhava numa companhia aérea daqui do Brasil, e aí ele fez lá um exame de seleção para ser chamado para uma companhia aérea na Europa, certo? E ele precisava se despedir da filha para falar, né, que ele ia trabalhar na Europa, que tal, que precisava, não sei o quê. A mãe não deixou. Não deixou ele ver a filha para se despedir. Ele teve que ir embora, né? Porque já ia começar a jornada de trabalho lá no outro país e sem poder falar com a filha. E fala para a filha, olha, tá vendo? Seu pai foi embora, não se despediu de você, não quer saber de você, não gosta de você, E aí começa, né? E às vezes o alienador, deixa eu só esclarecer, senão eu vou fazer vou deixar essa lacuna, e eu não quero deixar lacuna, que o alienador podem ser os dois, tá? Um falando mal do outro, da criança, e pode ser um terceiro. Pode ser uma avó, pode ser um padrasto, uma madrasta que rivalize com o genitor, né? Pelo afeto da criança. Então, tem outras variáveis aí. E que isso tem que ser observado, que muitas vezes se o alienador não é nem o pai nem a mãe, mas eu vejo avaliações psicológicas periciais em que só fica papai, mamãe, filhinho. Eu chamo de triângulozinho básico. Papai, mamãe, filhinho. E não é. Né? Tem que conversar, tem que entrevistar e envolver nessa avaliação psicológica, tá? Outras pessoas que também tenham contato com essa criança, que sejam os avós, que seja uma empregada, que seja a professora da escola, né? Que conheça a criança que tem ali, né? E que observe também, tenha informações que também podem ser úteis aí nessa avaliação, certo? Aí, além disso, né? Nós tivemos que entrar, porque estava esse problema do sempre que possível, né, vai ser aplicada a guarda compartilhada, então vamos fazer de tudo para não ser possível. E um dos problemas era justamente o litígio, tá? Então, quem não tinha interesse na guarda compartilhada, certo? Tratava de incentivar esse litígio mais ainda, que é para fazer os juízes não darem guarda compartilhada, porque o casal está brigando, certo? E não é por aí, porque, lógico, se você pensa a guarda compartilhada num casal que está se separando, e eu falo, né, eu uso essa expressão, está se separando como gente, né, civilizadamente, não precisaria nem
nem de judiciário, nem de nada, nem de processo, nem de avaliação, nem, não vai para o estudo psicossocial, não vai para nada. Simplesmente chegam num acordo, homologam um acordo, o juiz vai lá só homologa, fim. Certo? Mas ela tem que ser dada, e isso até como entendimento da ministra Nancy Andrighi, né, do STJ, de dizer, olha, ela tem que ser aplicada, inclusive, né, ou principalmente, nesse litígio, que é para fazer este casal parar de ficar brigando por questões conjugais que não tem nada a ver com a criança, e poder pensar que tem ainda o filho em comum, que é responsabilidade de ambos, certo? Senão vai virar letra morta, e ela usa mesmo essa expressão, certo? Mas eu já vi peritas, né? E aí eu tive lá a reunião técnica com uma perita aqui de um foro regional daqui de São Paulo, né? E ela... Porque já que a gente não pode estar presente nas sessões, né, pela resolução 8 de 2010 do Conselho Federal, então mas a gente pode ter a reunião técnica primeiro, né? Então a gente pode ter a reunião para saber como é que o perito pretende abordar né, a questão da avaliação psicológica do caso, e no final pode ter uma outra reunião para saber, para discutir os resultados, né? E aí eu escutei isso da perita. Não, eu não recomendo, não vou recomendar no meu laudo a guarda compartilhada, porque a juíza não dá a guarda compartilhada quando o casal está em litígio. Ponto de interrogação. O quê? Né? Quer dizer que, aonde que está isso na lei? Eu estou falando não só da lei, aquela lei de 2008, né? Mas também nós tivemos que correr, e aí também eu me engajei nisso, para fazer aprovar de 2014, que tirou aquele sempre que possível lá, da lei, revogou aquilo lá da lei de 2008, né? E trouxe agora como uma regra, né? A lei de 2014 estabeleceu uma guarda compartilhada como regra. Mas veja, não é uma regra absoluta também, não é uma regra totalmente 100%, porque se você tiver qualquer dos pais que tenha aí algum transtorno psiquiátrico, uma dependência química, né, uma ficha criminal, ou seja, uma pessoa que, né, que tenha envolvimento aí com criminalidade, enfim, aí você não pode simplesmente dizer que vai ser guarda compartilhada, assim, né? Você tem que preservar a integridade da criança, né? Pelo princípio da proteção integral da criança, certo? Então você tem que manter a guarda com o outro. Mas, em geral, né, aí tira aquele sempre que possível e começa a pensar nela como um princípio geral, certo? E que só não seria aplicado nesses casos extremos, né? Ou então quando qualquer um dos pais diga, olha, eu não tenho condição, né? Às vezes uma doença terminal, que você sabe que o cara não vai viver muito, né? Não tem condição, ou então às vezes uma pessoa que viaje com frequência, que não tem a mesma disponibilidade para estar ali com o filho o tempo todo, né? Enfim, tem outras variáveis aí que precisa. Mas olha, mesmo assim, é uma batalha, viu, para fazer cumprir, né, à risca todos eles. Hein, Denise, mas antigamente, né, a gente via falar só na guarda unilateral, né? Sim. O casal separava, as crianças ficavam com a mãe. Com a mãe, Uhum. Né? E às vezes o pai nem tinha interesse e era a mãe que criava ali, enfim, né? E essa mãe aí, essa criança tinha direito a uma pensão. Né? Agora já entrando com a guarda compartilhada, né? A gente vê assim que realmente é aquilo que você falou. Né? O casal
quando separa, né? Como você falou, como gente mesmo, não precisa nem do litígio. Essa guarda já se torna uma guarda compartilhada, essa convivência da criança com os dois, né? Agora, em muitos casos, a gente percebe assim, que às vezes a mãe, ela quer essa guarda unilateral por causa da pensão. E aí o pai não quer pagar essa pensão. E a briga começa existem os casos e casos, né? Existe aquele... Eu acho engraçado, porque assim, até comentários dos pais mesmo, né? Falando, se eu fosse aquele cara que abandona, que larga, que não quer saber, aí ela estaria correndo atrás de mim para querer que eu tenha contato com o filho. Agora que eu estou aqui me disponibilizando para estar com o meu filho, certo? Acompanhar a escola, acompanhar a rotina médica, acompanhar não sei o quê, ela obstrui. Então a gente não entende, né? Eles mesmos comentam desse jeito, né? Então tem os casos assim, é lógico que a gente tem os casos de uma imaturidade, muitas vezes, né? De ser, porque é uma responsabilidade, certo? Mas nem todo mundo está preparado. Então, muitas vezes, até a questão da guarda compartilhada, eu ia falar, senão eu não vou esquecer, que assim, não dá para também decretar por sentença que hoje vai ser guarda compartilhada, né? Porque eles precisam ter esse senso de maturidade, né? Precisam incorporar essa responsabilidade sobre o exercício parental. Então, muitas vezes, buscar através de outros recursos, que seja uma terapia individual, que sejam as oficinas de pais e filhos, oficina de parentalidade, né, a constelação familiar, né, ou uma mediação familiar, que sejam recursos para fazer essa pessoa entender a responsabilidade do que é ser. Não é chegar, por exemplo, tá bom, a guarda compartilhada tem uma flexibilidade, por exemplo, em relação a esse período de convivência, não visita. Visita é o termo técnico do processo lá, né, do CPC, mas visita é visita do amiguinho, da avó, de quem não mora, certo? Mas eu acho que pai e mãe são conviventes. O termo mais adequado aí é convivência, certo? Mas aí, por exemplo, tem lá essa questão da convivência, de não ser tão rígida, né? Não ter o horário assim tão definido como buscar às 8 horas e devolver às 19 horas do domingo, né? Às 9 horas do sábado até às 19 horas do domingo. Pode ser uma coisa mais flexível, pode ser mais conversada, mas não é chegar às 3 horas da manhã, bêbado, e falar que quer o filho agora porque tem guarda compartilhada. Tem que ser uma coisa, né, organizada, respeitar a rotina da criança, respeitar as necessidades da criança, enfim, tem outros fatores aí, né? E voltando a essa questão da pensão, que aconteceu isso. Na nossa época, eu falo da geração dos nossos pais, dos nossos avós, certo? Era frequente ter, o padrão social era esse, de ter a guarda materna e o pai que sai e vai trabalhar. E a mãe ficava em casa, às vezes não tinha uma profissão própria, não tinha direito a ter uma conta, uma profissão própria, maleporcamente estudar, né? Então, era tudo, assim, todo o cuidado com casa e filhos era responsabilidade da mãe, e o pai é que era o provedor, certo? Mas da geração para frente, da nossa para frente, já houve essas transformações, né? E a gente já começa a ver o contrário, já começa a ver a mulher saindo mais para o mercado de trabalho e ficando mais tempo na vida acadêmica, por exemplo, certo? E os homens querendo ter a participação maior na vida dos filhos, certo? E aí, só que existe ainda este ranço dessa cobrança social em relação à mulher,
de que a guarda tem que ser a materna, porque se a mãe perde a guarda, ou se a mãe renuncia à guarda em favor do pai, por exemplo, né? Aí, um nossa, que mãe absurdo, né? naturada que ela é, meu Deus do céu, essa mãe egoísta que só quer saber do trabalho, do estudo, e que muitas vezes ela seria capaz de abdicar da guarda em favor do pai para ter uma oportunidade de trabalho fora, que isso poderia reverter, né, em benefício para a família, por exemplo, né? Mas não, porque existe esse peso dessa cobrança social em relação à materna, certo? Se o pai larga tudo e vai para outro país para estudar e trabalhar, nossa, é o provedor da casa. Agora, se a mãe resolve fazer isso, o quanto ela não é criticada até hoje? Século XXI e a gente tem mentalidade do século XIX. Entenderam? Então, acaba sendo muito difícil. E aí entra esse problema da pensão. Já que você tocou nesse assunto, tem o problema da pensão. Que é lógico que também tem a questão da conveniência de se ter a guarda para ter a pensão, certo? Então, na guarda compartilhada, porque existe a guarda física, porque, por exemplo, a criança precisa estar na convivência física, precisa de um endereço para a ficha médica, para a ficha da escola, tal. Então, vamos dizer, tá com a mãe por ser o endereço, né, para preencher a ficha da escola, para preencher a ficha do médico. Ok. Mas tendo a guarda compartilhada jurídica, que é essa corresponsabilização de ambos os pais. Quer dizer, o outro não é convivente físico, mas ainda tem responsabilidade. A mãe não pode simplesmente mudar de escola, mudar de casa, sem falar nada com o outro. Certo? Enfim. Aí o que acontece? Essa questão da pensão na guarda compartilhada, ela também gera polêmica, por quê? Tem muitos pais que falam, olha, eu preciso ter não só a guarda compartilhada, como a guarda física, porque eu não estou conseguindo ter contato com o meu filho. Eu estou falando filho em termos genéricos, tá? Idade, gênero ou quantidade. Eu vou falar filho assim só para facilitar. Uhum. Aí eu falo, olha, eu preciso ter a guarda do meu filho porque eu estou pagando pensão e eu não sei para onde esse dinheiro está indo. E é verdade, tem muitos casos, eu tenho clientes com situação assim, de pagar pensão e a criança vem né, para a convivência com ele, com roupa rasgada, o tênis já furou, sem comida, não tomou café da manhã, sei lá. E aí você pensa, para onde foi esse dinheiro todo? Que não era para comprar roupa, não era para comprar as coisas, né? Sem material escolar. Entendeu? Então eles pensam, pelo menos se tiver comigo, eu sei para onde esse dinheiro está indo. Certo? E assim, às vezes até pensando, o filho estando com ele até teria mais gasto ainda do que o da pensão. Porque você pensa, mais alguém morando na casa é alguém para consumir mais água, para consumir mais eletricidade, para consumir mais comida. Você tem que estar ali o tempo todo, leva no cinema, leva na escola, leva, né? Vamos pensar no período normal, né? Sem pandemia, né? Período que a gente possa circular normalmente. Gente, o cara vai gastar muito mais até do que na pensão, mas pelo menos ele está vendo para onde está indo. Certo? E o problema da guarda compartilhada também é esse. Compartilhamento da pensão. Não fica nas costas de um só. Os dois, se são corresponsáveis, vão ter que ser corresponsáveis também na questão das despesas. E aí perdeu a graça, né? Aí o genitor guardião não quer mais brincar, já não gostou da ideia, certo? Então vamos obstruir a aplicação da guarda compartilhada, vamos entrar no litígio, vamos acusar de abuso, vamos sair,
certo? Que para não deixar o outro vir buscar, não vai encontrar ninguém na casa. E assim vamos. E o judiciário não olha isso. Isso aí também, olha, você vê, eu tenho um vizinho aqui que ele tem 4 crianças, né? E a guarda, ele separou a guarda compartilhada. Bom, mas ele é médico, já tem um padrão, né, melhor aí de vida. Então, eu sempre vejo, né, que nem, por exemplo, as crianças sempre vêm passar o final de semana com ele. Né? De segunda a sexta ficam com a mãe, na sexta-feira, quando sai da escola, já vem para casa do pai. Mas assim, ó, ele tem um motorista que busca essas crianças e leva na escola. Ele tem uma pessoa que trabalha para ele e que cuida da casa, cuida das roupas das crianças, faz o almoço, faz o jantar, enfim. Então, ele se organiza dessa forma, né? E trabalha. Então, a gente sempre está vendo, né? Então, sempre as crianças estão aqui. Aparentemente, parece que vai tudo bem, né? Porque isso daí que seria, como diz assim, o propriamente dito, acho que o ideal para a criança. Quer dizer, bom, não seria até o ideal, seria pai e mãe juntos, né? Mas, enfim, e a criança, ela vai aprendendo a lidar com tudo isso, né? Eu acho que, olha, sinceramente, não é fácil. Não é fácil para a criança isso, lidar, né? Talvez porque eu seja justamente de uma criação de antigamente, né? Então, em que se mantinha mais esse vínculo conjugal, né? Mas teve mesmo a duras penas, né? Mesmo as turras, mas vai, né? E ali, pelo menos a gente via, né? Os pais. Hoje não se mantém esse vínculo. É difícil. Não, é verdade. E o pior que o pai constrói uma outra família, a mãe constrói uma outra família, então, de repente, a criança passa a ter ali, ó, várias famílias, né? Enfim. E aí precisa questionar, ela mesma começa a se questionar que lugar ela ocupa nesses espaços, né? Porque tem a outra família com outros filhos, aí o outro também tem os da outra família, e ele fica prensado no meio desse sanduíche e não sabe, né, em que lugar ocupa ali. Então, tudo isso tem que ser sopesado, né? Tem que ser ponderado na hora de uma avaliação psicológica, sabe, completa, correta, enfim. Deixa eu ver, tem aqui, ó, tem alguns comentários aqui. O André Grangeiro, ele trabalha com dependente químico, né? Ele está dizendo aqui, ó, Denise, que no caso de um dos genitores ser dependente químico e estar em tratamento e acompanhamento médico, ele não pode ter a guarda compartilhada, né? Aí, dependente químico, realmente, né? Deixa eu ver aqui, ó, tem mais uma pergunta para você, que é GRA Zariboni. Denise, já houve caso de liberação de visitas para pais que passaram por tratamento psiquiátrico, depressão e suicídio? Olha, eu não sei, né? Nenhum dos casos dos meus clientes teve essa situação. Então, acho que não seria a pessoa mais indicada para responder isso. Uhum. Aqui também tem uma outra pergunta do Cello, acho que é o psicólogo. Não sei se faz parte da temática, mas tem uma questão a respeito da guarda. Caso a criança não queira ver o pai que possui uma guarda compartilhada, como agir? Eu acho que aí tem que avaliar, né? Eu não vou fazer uma pergunta, não vou dar uma resposta muito... Porque às vezes a gente não sabe as circunstâncias que né? Às vezes questões que envolvem questões muito específicas, né? E que precisaria analisar esse contexto.
do porquê, o que é que está acontecendo, que às vezes a guarda compartilhada tal foi decretada, né? Enfim, chegou nesse comum acordo, mas na hora da convivência pode estar acontecendo alguma coisa, alguma dificuldade de relacionamento com aquele pai ou aquela mãe, ou, sei lá, vai falar, achar que pode fazer tudo o que quer. Às vezes tem a questão da guarda compartilhada ou dessa convivência, né, com outro genitor, também assim, tem que avaliar, não é qualquer situação que é positiva para a criança, certo? Porque você pega, por exemplo, situações em que o genitor pega a criança, né, do outro, da casa do outro, né, para aquele período de convivência, porque eu falei hoje na live sobre o que não é alienação parental, né? E fala assim, ele pega, leva para casa dele e larga a criança ali, ou vai dormir, larga com a avó, larga com a empregada e sai com os amigos, sai com a namorada, sai, né? Entendeu? E depois, a hora que a criança fala, não quero mais ir, é lógico que não quer mais ir. E aí esse pai diz que não entende, porque eu tenho um caso assim, por que a criança não quer ir mais com aquele pai? Porque esse pai traz para casa da avó e larga lá. E aí fica só, ao invés dele interagir, ou dele se interessar, por exemplo, escuta aqui, você tem lição de casa, né? Agora está tudo online, tem algumas tarefas online que você precisa fazer, você precisa de ajuda, né? Ou não tem, vamos assistir um filminho, vamos fazer alguma coisa, vamos jogar bola. Não, larga a criança lá e vai fazer outra coisa. E aí a criança fala, não quero mais ir. E aí ele acusa a mãe de estar fazendo alienação parental, de dizer, tá vendo, tá incutindo na criança a ideia de que não tem que rejeitar o pai. Não é, o cara tá dando motivo, certo? Então precisa olhar esse contexto, se é uma coisa parecida com isso que esteja acontecendo, mas eu não vou mais me estender nisso, porque eu não conheço o caso concreto, mas deve estar havendo algum motivo, às vezes uma exclusão, uma agressão, o cara achar que tem guarda compartilhada, mas fica falando mal do outro genitor para a criança ou perto da criança, e que para ela magoe, certo? Porque é a mãe, é a pessoa mais importante da vida, então não vai admitir qualquer outra pessoa falando mal, enfim, tem que avaliar o motivo aí, né? Muitas vezes fazer uma avaliação mesmo, avaliação clínica, né? Enfim, tem que... cada caso é um caso, né, Denise? Uhum. Denise, nós já estamos aqui com quase 1 hora de live, né? Nossa. E daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Você sabe que é 1 hora, né? Empolgo, você viu, né? Eu me empolgo e começo a falar. Mas olha, tudo que você falou aqui hoje foi assim muito rico, foi, né, muito conteúdo bom. Nossa, olha, quem realmente soube aproveitar isso, né? Pois é, Denise. E assim, eu quero aproveitar, já encerrando, para te agradecer da sua disponibilidade de estar aqui, de estar contribuindo, né? Isso é muito bacana. E desejo que você continue fazendo muitas lives, né? Então, E a live depende do público, né? Depende do pessoal assistindo, né? Que nem a dos filmes, começou numa brincadeira meio boba lá, sabe? Vou inventar alguma coisa, né? Eu sou uma cinéfila inveterada e tá aqui angustiada de não poder mais ir em cinema nesse período, né? Então, mas adoro filmes, né? Então tem um monte de DVDs aqui, começo a assistir, comecei a pensar. Vamos fazer os negócios aí. Começou meio besta, assim, e foi crescendo. Aí o pessoal começou a gostar. E, de repente, tava com uma audiência, assim, super grande. Né? Mas é isso. Começando uma brincadeira e vira sério. Né? Agora o pessoal me cobra, né? Agora, e aí, qual que é o filme da semana? Você vai fazer? Falar nisso, você podia aproveitar, né? Dar algumas dicas de filme já.
né? Assim, Não, agora, antes de encerrar, dá umas dicas. não, ok. Não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas esse mês de agosto eu tô por conta do Dia dos Pais, né? Então eu fiz muito filme que trata da questão dos pais mesmo, né? Então já foi, na semana retrasada foi um filme chamado Corajosos. Ah, já assisti esse filme. Ontem foi uma comédia chamada Pai em Dose Dupla, o primeiro, né? Porque tem 1 e o 2, eu falei do primeiro, né? Semana que vem é o filme A Procura da Felicidade. Ah, você pega Tinha que entrar, né? Não podia ficar de fora dessa lista, né? Imagina, né? E prepara a caixa de lenços. Exatamente. Caixa com 100, viu? Porque caixa com 25 não dá conta aqui. Esse filme, a caixa de 25 não dá. E na outra semana, no dia 20 é A Procura da Felicidade, e no dia 27 é o filme, aí volta a comédia, né? Uma Babá Quase Perfeita, Robin Williams. Até tô anotando aqui. 18 horas, hora de Brasília e São Paulo. Tá, é toda quinta, é? Toda quinta. Tá. Pelo menos enquanto ainda não tiver nenhum imprevisto, né? Nesse horário. Denise, um beijão para você, tá? Eu que agradeço. Beijos também, Amélia. Muito obrigada aí pela oportunidade. Espero ter contribuído aí, que o pessoal tenha aproveitado bastante. Acho que contribuiu muito, né? O pessoal que está aqui que pode falar, né? Olha aí, ó. Vixe. Aqui, ó, Tiago Abrantes, adorei, pode marcar a próxima, todo mundo parabéns. Isso mesmo. Qual rede social ocorrem as lives? As suas lives